Olá, tudo bom com vocês aí? Seguidores do canal Fica Ligado, você que não é seguidor do canal Fica Ligado, curte aí, segue, seja muito bem-vindo ao meu canal de videoaulas, né? Hoje a gente vai ter aula de biologia, né? Biologia animal. A gente vai ver o primeiro filo, né, dos animais, que é o filo porífera, né? O filo dos poríferos. Esse é o tema da aula de hoje. Então hoje a gente vai ver, né, nessa primeira parte do vídeo, a gente vai ver um aspecto geral sobre os poríferos, né? O que são poríferos, né? Como é que eles se comportam, como é que eles se apresentam, né? Como é que é a sua forma, a sua anatomia, né? Então vamos ao quadro comigo? Vamos lá? Então aqui, aula de biologia, a gente vai ver os poríferos, né? Então por que desse nome, né? Porífero por quê? Porque são animais que possuem poros, né? Então poríferos é todo animal que possui poros. Sim, gente, os poríferos são animais, pertencem ao quê? Ao reino Animalia, tá? Então qual é a principal característica, uma das características dos poríferos? Eles são o quê? Eles são sésseis ou bentônicos, né? O que significa isso, professor? Sésseis ou bentônicos é o quê? Que esses animais aí vivem o quê? Fixos a um substrato, tá? Então uma outra característica, né, que isso representa é o quê? É que os poríferos não apresentam meio de locomoção, tá? Eles não se locomovem. Então pelo fato deles não se locomoverem, os poríferos, eles serão o quê? Eles serão sésseis ou bentônicos, né? Eles ficam fixos a um substrato. Eles são conhecidos o quê? Popularmente por esponjas, ou também pode ser chamado também de espongiário. Então toda vez que eu falo esponja ou espongiários, o quê? É um porífero. São animais o quê? São animais aquáticos, tá? Eles são, a grande maioria das espécies dos poríferos são presentes o quê? No meio marinho, presente no mar. E algumas poucas espécies são presentes o quê? No rio, pode encontrar também no lago também, tá? Então a sua grande maioria é encontrada o quê? No mar, e algumas poucas espécies encontradas no rio. E tem o porém também, gente. Outra característica dos poríferos é que eles não apresentam o quê? Tecidos verdadeiros, tá? Não existem tecidos verdadeiros e nem órgãos. Se não há tecidos verdadeiros, é óbvio que não vai existir órgãos, tá, gente? Essa é uma característica marcante dos poríferos, né? Dos animais do filo porífera. E outra curiosidade também é que em ambiente seco eles são o quê? Eles são bastante resistentes, né? Então eles criam uma estrutura chamada gêmula, né? Conforme está aparecendo a imagem aí, essas gêmulas são responsáveis por quê? Por dar resistência aos poríferos quando eles se encontram em ambiente bastante seco, né? Em ambiente árido, semiárido, às vezes um rio quando seca, aí o porífero consegue resistir àquela secura, né, do ambiente através do quê? Criando essas estruturas aqui chamada gêmula. E como é que é a anatomia de um porífero, né? Isso aqui é a forma de um porífero, né? Essas bolinhas aqui representam o quê? Que é um animal aquático. Então o porífero o quê? Você tem essa parte aqui do meio aqui, essa parte aqui central aqui, que é chamado o quê? De átrio ou espongiocele, essa parte central aqui, e o porífero tem uma abertura, né? Essa abertura o quê? É chamada ósculo, tá, gente? Então o nome dessa abertura chama-se ósculo, tá? Isso aqui é a anatomia geral de um porífero. E aqui na parede o quê? A presença de vários poros, né? Aqui na parede, né? Por quê? Qual a importância desses poros? Ó, a importância desses poros é a questão do fluxo da água, né? Como é que se dá o fluxo da água? Ó, o fluxo da água entra o quê? A água aqui entra pelos poros, passa pelo átrio ou espongiocele e sai o quê? E sai pelo ósculo. Então essa daqui é o fluxo da água dentro dos poríferos. Entra pelos poros, passa pelo átrio ou espongiocele e sai o quê? Sai pelo ósculo. Não só água, gente, como nutrientes também. Então os poríferos absorvem o quê? Os nutrientes, né? Onde no ambiente eles vivem. Esses nutrientes que estão o quê? Estão presentes na água, né? Estão diluídos na água, né? Então aqui, ó, entra pelos poros e sai pelo ósculo o quê? O fluxo da água. E quanto à forma dos poríferos, né? Existem três formas aqui. A primeira forma é a forma asconoide, né? Essa forma aqui que a gente mais utiliza, a forma asconoide, né? É uma estrutura simples e tem o átrio ampliado, né? Conforme a gente está vendo aqui. A outra forma aqui, ó, é ciconoide, né? Ciconoide é o quê? Você vê dobras na parede do corpo, né? Dobras o quê? Você vê um porífero assim, ó, com várias dobras aqui na parede aqui. Isso aqui é a forma o quê? A forma ciconoide. E outra forma aqui mais complexa é a forma leuconoide, né? Você tem aqui um dobramento elevado na parede do porífero, né? E há a presença o quê? De canais câmeras, né? Conforme a gente está vendo aqui, ó, é uma forma mais complexa, você tem presença o quê? De canais aqui e as câmeras aqui, né? E o fluxo d'água o quê? Entra aqui pelos poros, passa aqui pelos canais, passa pelas câmeras e sai aqui pelo ósculo. Forte abraço aí e bons estudos!